Amados, na paz do Senhor Jesus Cristo, hoje daremos continuidade a esse edificante projeto de leitura bíblica. Leremos os capítulos 5 e 6 do livro de Números. Pegue o seu exemplar bíblico e sejamos ricamente abençoados pelo Senhor Deus. Capítulo 5 do livro de Números. O Senhor falou a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso, e a todos os que padecem fluxo de sêmen, e a todo aquele que estiver contaminado por haver tocado um morto. Assim, os homens como as mulheres os lançareis. Para fora do arraial os lançarei, para que não contaminem o arraial daqueles entre os quais eu habito. E assim fizeram os filhos de Israel, e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falou a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: o homem ou mulher que cometer algum dos pecados com que os homens prevaricam contra o outro, ofendendo ao Senhor, aquela pessoa confessará o pecado que cometeu e restituirá inteiramente o dano, e lhe acrescentará sobre ele sua quinta parte, e a dará àquele contra quem pecou. E se aquela pessoa tiver falecido e não houver parente a quem se possa fazer restituição pela culpa, dar-se-á a indenização do agravo ao Senhor, entregando-a ao sacerdote, além do carneiro das expiações, pelo qual se fará expiação por ele. Toda oferta de todas as coisas santas que os filhos de Israel trouxerem ao sacerdote, sua será. E o dedicado a Deus por qualquer um será seu. Assim mesmo, o que alguém der de presente por mão do sacerdote será deste. Falou também o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel: se a mulher de alguém se desviar e lhes for infiel, e alguém se deitar com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o estiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida no ato, se vier sobre o marido um espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher, por ela se haver contaminado, ou venha sobre ele um espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher, não se havendo ela contaminado, então o marido trará sua mulher ao sacerdote, e com ela trará sua oferta, cerca de 3,5 litros de farinha de cevada. Sobre ela não deitará azeite, nem porá sobre ela incenso, porque é oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante o Senhor. O sacerdote tomará a água santa no vaso de barro, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo, e o lançará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher diante do Senhor, e descobrirá a cabeça dessa mulher, e porá sobre suas mãos a oferta memorativa, que é a oferta de cereais por ciúmes. E o sacerdote terá na mão as águas amargas, que trazem consigo a maldição. E o sacerdote a conjurará, e lhe dirá: se ninguém tiver dormido contigo, e se não te apartares de teu marido pela imundície, livre será destas águas amargas que trazem maldição. Mas se te apartaste de teu marido e te contaminaste, e um homem que não for teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição, e dirá à mulher: o Senhor te põe por maldição e abominação no meio do povo, fazendo o Senhor que tuas coxas
não te sustentem e que enche o teu ventre. E estas águas que trazem maldição entrem em tuas entranhas e façam inchar teu ventre e secar teus quadris. E a mulher lhe dirá: Amém, Amém. O sacerdote escreverá essas maldições num livro e as apagará com as águas amargas. E fará com que a mulher beba as águas amargas que trazem consigo a maldição. E as águas que trazem a maldição entrarão nela para amargar. Depois o sacerdote tomará da mão da mulher oferta de cereais por ciúmes e moverá diante do Senhor. E a oferecerá diante do altar. E o sacerdote tomará um punhado de ofertas em memória dela, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber as águas à mulher. E lhe dará, pois, a beber as águas. E se for contaminado e tiver sido infiel ao marido, as águas que trazem consigo maldição entrarão nela para amargura, e seu ventre se inchará, e consumirá seus quadris, e a mulher será amaldiçoada entre seu povo. Mas, se a mulher não estiver contaminada, porém for limpa, então será livre e conceberá. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher cometer infidelidade contra seu marido e se contaminar. Ou quando sobre o marido vier um espírito de ciúmes e tenha ciúmes de sua mulher, apresentá-la-á então diante do Senhor, e o sacerdote nela executará toda esta lei. O homem será livre da iniquidade e a mulher levará o seu pecado. O voto de nazireado. E falou o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel: o homem ou a mulher que se separe fazendo voto de nazireu para se consagrar ao Senhor, abster-se-á de vinho e de licor. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de licor, nem beberá licor de uvas, tampouco comerá uvas frescas ou secas. Todos os dias de seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até a casca. Todos os dias do voto do seu nazireado não passará navalha sobre sua cabeça, até que se cumpram os dias de seu afastamento para o Senhor. Até então será santo. Deixará crescer os seus cabelos. Todos os dias em que se separe para o Senhor, não se aproximará de pessoa morta, nem por seu pai, nem por sua mãe, nem por seu irmão, nem por sua irmã poderá contaminar-se, quando estes morrerem, porquanto a consagração de seu Deus está sobre sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado será santo para o Senhor. Se alguém morrer subitamente junto a ele, sua cabeça consagrada será contaminada. Portanto, no dia da sua purificação, rapará sua cabeça. Ao 7º dia, então, a rapará. E ao 8º dia, trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta do tabernáculo da reunião. E o sacerdote oferecerá um par para expiação do pecado e outro para o holocausto. E fará expiação por esse que pecou no corpo morto, e santificará sua cabeça naquele dia. Então consagrará para o Senhor os dias de seu nazireado, e trará um cordeiro de 1 ano para expiação pela culpa. E os primeiros dias serão anulados, porque seu nazireado foi contaminado. Esta é, pois, a lei do nazireu. Esta é, pois, a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado,
virá à porta do tabernáculo da reunião. Desculpe, irmãos, versículo 13. Repetindo o versículo 13. Esta é, pois, a lei do Nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, virá à porta do tabernáculo de reunião e oferecerá sua oferta ao Senhor, sendo um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de 1 ano, sem defeito, em expiação, e um cordeiro sem defeito, por oferta de paz. Além de 1 cesto de pães asmos, de flor de farinha, amassados com azeite, e massas asmas, untadas com azeite, e sua oferta de cereais, e sua oferta de libações. E o sacerdote o oferecerá diante do Senhor, e fará sua expiação e seu holocausto. E oferecerá o carneiro em oferta de paz ao Senhor, como o cesto de pães asmos. O sacerdote também oferecerá sua oferta de cereais e suas libações. Então o nazireu, à porta do tabernáculo de reunião, rapará sua cabeça consagrada e tomará os cabelos de sua cabeça consagrada e os porá sobre o fogo que está debaixo da oferta de paz. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, um pão asmo do cesto e uma massa asma, e as porá sobre as mãos do nazireu, depois de haver sido rapada sua cabeça consagrada. E o sacerdote os moverá como oferta diante do Senhor, o qual será coisa santa para o sacerdote, juntamente com o peito movido e a espádua separada. Depois o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto de sua oferta ao Senhor por razão de seu nazireado. Afora o que os seus recursos permitem. Segundo o voto que prometeu, ele o cumprirá, conforme a lei do seu nazireado. O Senhor falou a Moisés: fala a Arão e a seus filhos. Assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto, e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amados, essa é a leitura proposta para hoje, e é sempre bom lembrar os irmãos que a Bíblia não é composta de textos ou passagens isoladas, ela tem todo um contexto. E quando nós lemos esses 2 capítulos, se não procurarmos entender em que contexto eles foram ordenados pelo Senhor Deus, em muitos casos nós corremos risco até mesmo de termos uma interpretação equivocada da lei do Senhor Deus. Então sejamos sábios, sejamos preocupados em procurar entender todo o contexto no qual essas leis elas foram aqui determinadas pelo Senhor Deus. Bem, eu tenho um texto bíblico, tenho uma orientação bíblica da parte do Senhor Jesus Cristo, que ela é muito importante para mim e para você. Está lá em João capítulo 5, verso 39. Olha o contexto. Jesus vai até Jerusalém, e ali eles vão participar de um evento, e junto à porta das ovelhas havia havia um tanque, chamado tanque de Betesda, e havia uma tradição entre aquelas pessoas, e os irmãos conhecem bem essa história, não vou me alongar, mas Cristo,
Por que ele chega ao ápice? De lá no versículo 39 ele diz: examinais, pois, as Escrituras e podeis ter nelas vida eterna, pois são elas que testificam de mim. Elas testificam de mim. Então havia uma tradição. Jesus Cristo aqui, ele suplantou essa tradição e ele operou o milagre junto àquela pessoa deficiente. Isso depois de dar testemunho de quem ele era realmente. E por que Cristo ele vai nos orientou aquelas pessoas e orienta nós a buscarmos conhecer a palavra do Senhor Deus? Porque são elas, a palavra do Senhor, que testifica a respeito de Jesus Cristo. E o livro de Números, né, com seus 36 capítulos, ele está nesse contexto também. Todas as vezes que os profetas, os discípulos, o próprio Jesus Cristo, eles vieram a falar, orientados pelo Senhor Deus, eles tiveram como base a lei mosaica, a lei do Senhor Deus. E Números também faz parte dessa coletânea. Então, se faz necessário, irmãos, buscarmos conhecer cada vez mais a palavra do Senhor Deus. Os livros de Números e Levíticos, por muitas pessoas, são considerados maçantes, de difícil compreensão. Eu sempre falo, amados, se você, lendo a palavra do seu Deus, já tem dificuldade de compreender essas passagens, esses registros, imagina se você não buscar conhecer a palavra do seu Deus. Aí você não vai ter realmente entendimento. Este livro que aqui está, a palavra do Senhor Deus, é o único livro existente sobre a face da terra que tem ao meu lado e ao seu lado o seu intérprete, que é o Espírito Santo do Senhor Deus. Então não desanime, busque conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E não se deixe abater por alguma dificuldade que você tiver no decorrer desse estudo. Pelo contrário, complete essa missão e certamente você só tem a ganhar. Fique na paz. Até a próxima. Missões. Se não agora, quando? Se não eu, quem? Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo.